Oi, meu nome é João Miguel, pode me chamar de Gel. E eu já quero iniciar esse vídeo agradecendo muito a todos vocês, porque o primeiro vídeo, ele já chegou numa proporção que eu realmente não achei que ia chegar tão rápido. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o primeiro vídeo já passou de 700 visualizações, mais de 300 likes, e eu já tô com mais de 200 seguidores. E eu agradeço muito vocês por isso, porque quando eu gravei aquele vídeo eu não tinha certeza se eu realmente iria continuar com esse canal. Só que quando eu vi aquilo, só fez eu ter mais certeza e mais ânimo de eu realmente continuar esse canal. E eu também já vou falando que eu meio que já gravei o áudio desse vídeo, só que infelizmente eu acabei perdendo o áudio todo. E nesse segundo vídeo do meu canal eu vou falar sobre um tópico que eu meio que já falei no primeiro vídeo, que é sobre filmes, né? E eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos de toda a minha vida. Eu não tô nem brincando. É um filme que eu namoro até hoje, esse filme. Tipo, amo esse filme no fundo do meu coração. É um filme de romance, punk, é a mistura perfeita. O filme que eu tô falando, ele tem dois nomes, que é o nome em português e o nome em inglês. Que em inglês é Dinner in America, em português é Uma História de Amor Americano. E nesse vídeo eu vou contar a história desse filme, então sim, vai ter spoilers. E só avisando logo que sim, é um pouquinho pesado. Em resumo, se você for menor de 14 ou 13 anos de idade, eu recomendo que você não veja esse vídeo por conta que realmente aparecem coisas inapropriadas. Mas eu vou tentar nesse vídeo apenas focar no relacionamento amoroso dos dois personagens principais, contar um pouco da história pra vocês poderem entender, e eu espero que vocês gostem do vídeo, e vamos lá. O filme já começa com esse cara aqui, o Simon. Mano, eu vou ser bem sincero que eu não consigo entender até agora o que ele tava fazendo no início desse filme, porém, eu vou chutar que ele tava testando droga. Beleza, no início desse filme, depois que o Simon é examinado por um cara depois de testar uma droga, na boa, essa cena, esse início é bem nojento. E na frente dele tem uma mana, ela... Não, eu juro, nossa, eu não consigo ver. Eu tenho um estômago muito fraco, querendo, eu não consigo ver. Gente, que nojo. Depois do Simon ter vomitado em simplesmente tudo que estava na frente dele, inclusive na babona, ele vai, né, receber o pagamento dele. Beleza, depois do Simon ter humilhado toda a família daquele carinha, ele vai, né, por um ponto de ônibus e ele encontra a babona lá. A babona, como se não quisesse nada, oferece um almoço pra ele. Só que a babona... Ai, meu... A babona não oferece só um almoço pra ele. Depois do Simon ter sim aceitado um almoço e uma mamãe, o Simon vai pra casa dela e corta a cena e ele já está almoçando com a família da determinada fulana babona. Depois de nosso querido Simon ter almoçado com aquela família extremamente estranha, ele vai pra fora da casa e ele começa a fumar um cigarrinho. Gente, quem nunca, né? Só que Simon, com seus nítidos problemas mentais e sua beleza extremamente linda, porque eu acho esse ator extremamente lindo, ele olha pra trás, vê um galão de gasolina, olha pra casa, galão de gasolina, casa... gasolina. O Simon joga gasolina em volta da casa inteira. O Simon volta, né, pra casa, depois de ter jogado gasolina em volta delas por zero motivo. A senhorita mãe da babona começa a sensualizar. Começa o quê? Começa a se sensualizar pro Simon. E o Simon, como é uma pessoa bem inteligente, com um conhecimento ampliado de ditados populares, ele lembra de um: panela velha que faz comida boa. Então, enquanto o Simon está com a paquera muito lente, enquanto o Simon tá, né, naquela situação com a senhorita, a babona chega, e ela não chega sozinha, ela chega com um viciado em futebol e esse menino estranho. Essa velha, safada, em vez de assumir que estava traindo o marido, ela o quê? Diz que o Simon abusou. Aí começa uma cena de perseguição por conta que o garoto estranho e o viciado em futebol, que é pai da babona, começam a perseguir o Simon e o Simon pula pela janela e com um cigarro ele taca fogo na casa inteira. O Simon acabou de se tornar foragido. Agora nós vamos conhecer a segunda personagem principal, que é a Perry. Perry é uma garota de 20 anos de idade que infelizmente os pais ainda tratam ela como se ela tivesse 15. Então, quando a gente vai conhecer a Perry, ela tá esperando num ponto de ônibus, comendo o seu lindo podrão. E enquanto ela está sozinha comendo, chega dois personagens, mano, que sinceramente, tenho certeza que esses personagens foram feitos de propósito para ser o estereótipo daqueles bullying, porque, sinceramente, até a Perry acha eles ridículos. Depois de eles praticarem bullying com a Perry, eles vão embora e a gente descobre que a Perry, ela trabalha num pet shop.
com esse cara sendo o chefe dela, que é um ridículo, não gosto dele. A gente consegue perceber perfeitamente que a Perry, infelizmente, não é uma boa funcionária pra ele, e ele muito menos é um bom chefe pra ela. Depois do trabalho, a Perry vai pra casa dela. Mas antes, um momento pra essa cena aqui. Aí a gente descobre um pouco mais sobre a família que ela tem. Ela mora com a mãe, o pai que é alérgico a cigarro e o irmão insuportável. A Perry, ela pede permissão aos pais dela pra ir num show, mesmo ela tendo 20 anos de idade. E os pais, eles não deixam ela ir por conta de desculpas, etc, que vai ter drogas e é muito pesado e eles não querem isso. E a Perry fica muito puta. Depois da gente conhecer um pouquinho da família da Perry com o irmão completamente chato e os pais super mega protetores, corta pra cena dela no quarto e a gente vê como a Perry é de verdade. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, quando vai ver esse filme pela primeira vez ou vê as imagens dele, acha que a Perry é uma personagem fofinha, bonitinha, neguinha. Ela até que é fofinha. Só que depois que a gente viu o que a Perry fez, a gente vê que ela guarda aquela foto que ela tirou, que eu acho que o YouTube não deixa eu falar do que é. Ela guarda dentro de uma carta. E essa carta é uma carta de amor, vamos dizer assim. A Perry, ela escreve cartas que são mais ou menos poemas de amor pro cantor favorito dela, da banda favorita dela. Que o nome da banda é Psyops. Acho que eu não sei ler o nome dele, Gloops. Tá escrito aí. E uma coisa que eu não contei ainda. O nosso querido Simon, ele é um cantor. Pois é. Ele participa de uma banda de rock punk. Pois é. Coisa que eu tô muito afim de falar. Os dois personagens principais desse filme, pra mim, eles parecem muito o Rigby e a namorada dele de Apenas um Show. A gente também descobre que, além do Simon tacar fogo numa casa, ele é traficante. Enquanto o nosso querido Simon está andando pelas ruas, ele começa a perceber que tem uma viatura que está muito estranha. Enquanto o Simon ele começa a fugir daquela viatura, tentando se esconder, ele acaba entrando em um beco. E nesse beco, estava quem? Estava a Perry. O Simon ele sobe numa plataforma e a Perry tá olhando pra ele, ele pede de longe pra ela não falar nada pros policiais. E como ela é uma garota muito inteligente, ela fala. Tô zoando. Ela não fala exatamente nada, ela fica muda pros policiais. Aí depois que os policiais forem embora, eles têm uma conversinha ali no beco e eles descobrem que eles já se conheceram, entendeu? Só que o Simon tinha cortado o cabelo. Aí o Simon pergunta pra Perry, o que ela tá fazendo ali? E ela meio que fala que o chefe dela acabou liberando ela. E o Simon entende, todos nós entendemos, a Perry foi demitida. O Simon fica completamente estressado por conta que o chefe dela deu a desculpa mais idiota possível. Depois de eles já terem conversado por um tempinho, o nosso querido Simon pergunta pra ela, você sabe algum lugar onde eu posso ficar? E a nossa Perry, né, inteligente como é, completamente... ela leva ele pra casa dela. Beleza, nessa parte eu vou tentar fazer um resumo bem rápido pra poder chegar numa das partes mais importantes. Beleza, depois que a Perry levou o Simon pra casa dela e depois dele ter humilhado toda a família dela enquanto via as fotos da família dela, tem essa cena aqui dele tentando dar um beijo nela e a mãe dela interrompendo. E corta a cena pra o jantar, onde eles estão jantando, né? E o Simon, ele acaba inventando uma mentira muito grande pra poder ficar na casa, né, dos pais da Perry. E os pais dela, inclusive ela, acabam acreditando. Só que enquanto ele tava fazendo essa mentira, ele acaba contando pro irmão da Perry que ele é adotado. Pois é, o irmão da Perry é adotado. E ela, muito inteligente, enquanto eles estavam olhando as fotos, ela contou pro Simon. Pra ser sincero, não impressiona nada ser adotado. Puta que pariu, como é que chato. Depois de toda a confusão que o Simon cria, eles vão pro quarto da Perry. E lá no quarto, eles acabam descobrindo algumas coisas sobre um outro, principalmente da Perry. Ela acaba mostrando a banda favorita dela pra ele, e ele fica tipo... E ela, no impulso da emoção enquanto tava dançando a música, ela acaba contando pra ele. Ela escrevia cartas, poemas de amor, entre algumas aspas, pro cantor favorito dela. Quando o Simon vê aquelas cartas... Mano, essa é a melhor parte. Automaticamente ele pergunta: Where's your fucking bathroom? Depois que ele chega no banheiro, acontece essa cena. Simon, what are you doing in number 2?
Beleza, ele foge pela janela e ele acaba indo se encontrar com os outros participantes da banda que ele participa. Bem, esse é um assunto do filme que eu não vou tocar tanto nesse vídeo, por conta que eu tô realmente querendo focar mais no romance dos personagens. Mas, resumindo, ele participa de uma banda, essa banda vai participar de um festival que tem outras bandas, só que ele não tá curtindo muito isso, e os outros dois da banda tão, e o colega dele também não tá curtindo, então tá meio que uma rixa entre os quatro pra saber se eles realmente vão ou não vão. Depois de uma leve discussão com os membros da banda, ele acaba voltando pra casa da Perry. Mano, na moral, eu acho essa cena tão fofa, porque tadinha, ela deixa um pilha de papel higiênico pra ele. Essa parte aqui eu também vou resumir. Enquanto o Simon entra no quarto que ele vai dormir junto com o irmão da Perry, o irmão da Perry acaba partindo pra cima dele. E pra poder resolver a raiva, né, do irmão da Perry por ter descoberto que é adotado, ele dá maconha pro moleque. Na manhã seguinte, quando os dois acordam, os dois estão sozinhos em casa. O Simon quebra uma xícara e ele fica muito revoltado porque ele descobre que, quando a Perry foi demitida, ela não recebeu ainda o resto do salário dela. E ele decide o quê? Vamos fazer uma visitinha pra ele hoje. Só que antes disso, eles vão jogar um pouco de basquete. Depois deles terem jogado um pouquinho, o Simon ter errado uma cesta onde ele poderia ter dado um beijo na Perry, tem essa cena aqui. Bem, na real, eu não posso mostrar essa cena por conta que aparece um animalzinho desvivido. E a Perry fala que ela apenas ficou olhando assim do nada e o Simon fica bem, tipo, mano. E tem essa cena que também é uma das minhas favoritas. Do you think I'm weird? Oh yeah, no, you're fucking weird. Well, is weird cool? In your case, no. Depois disso, eles vão pegar um ônibus, e dentro desse ônibus eles acabam encontrando aqueles mesmos caras insuportáveis que fizeram bullying com a Perry. E nessa cena eu tava jurando que o Simon ia descer o cacete nesses caras, só que foi uma quebra de expectativa tão grande. Mas isso vai mudar. O Simon, movido na força do ódio, ele forma um plano pra poder ridicularizar esses caras da forma mais horrível possível. E esse plano que o Simon criou foi simplesmente... Bem, eu vou contar desde o início. Eles voltaram pra casa, ele pede pra Perry pegar um saco de lixo. Sabe aquele animal desvivido que eles estavam vendo no quintal que eu não posso mostrar? Ele pega. Eles vão aonde esses caras treinam e o Simon acaba pedindo pra Perry acabar... ela acaba fazendo isso aí. E os caras, por algum motivo, eles vão atrás muito, tipo assim... Vocês não estavam fazendo bullying com ela? Quando eles chegam lá, a Perry tá nessa posição aqui. E o Simon acaba dando uma pasada na cabeça deles dois. Sabe a roupa deles? Então ela não existe mais. Sabe o animal? Tá em cima dele. O Simon tira uma foto, a Perry cospe na cara deles, eles fogem, fazendo todo mundo que tava no treino ver eles daquele jeito. Depois disso eles vão, né, onde era o antigo trabalho da Perry. Eles ficam muito revoltados lá, brigam bastante por conta que ele tinha contratado outra funcionária, então a Perry acabou descobrindo que ele realmente estava mentindo pra ela. E o Simon derrubando as coisas, a Perry tirando esse trequinho aqui que coloca preço. E eles gritando lá até que o cara deu o dinheiro pra eles, eles foram comer um lanche. E sinceramente eles pedem o pior lanche que... Na boa, quem é que pediu um lanche com abacaxi dentro? Tipo, gente, enquanto eles estão comendo, lembra daquela parte onde o Simon tentou beijar a Perry, só que ele não conseguiu aquelas duas partes? Então, ela diz pra ele que ele pode beijar ela agora. E ele beija ela com vontade. E ela acaba falando o seguinte. Guess all my practice with Kevin really pays off. Ela disse que os treinos com o irmão dela valeram a pena. Mano. Só que ela tava zoando. Ela tava zoando com a nossa cara. E o Simon grita com as mulheres que apenas estavam olhando pra eles, mas isso deixa de lado. Depois disso tudo, eles vão pra um lugar onde tem vários jogos, etc. E nesse lugar acontece uma das cenas mais lindas desse filme, que quando eu vi eu me emocionei um pouquinho, e é essa daqui. Isso tudo, o Simon pergunta pra Perry qual é o prêmio que ela quer. E ela escolhe o ursão, só que ele não tem ficha o suficiente. E o Simon vai lá e dá uma de Simon e vocês já devem imaginar o que aconteceu. Depois de tudo, eles voltam pra casa, a Perry ganhou o ursão dela e ele coloca o nome dele de, acho que é Johnby, eu não me lembro muito bem. E ela agradece pro Simon o dia que ela teve, que foi um dos melhores que ela já teve em toda a vida dela. Quando eles entram pra casa, eles encontram o irmão da Perry, completamente noiado e sem calças.
E quando eles vão pra sala, eles também encontram o pai e a mãe da Perry, e eles obviamente também estão noiados. Eles conversam um pouco sobre o assunto da festa, da banda lá, do festival, etc, que a Perry queria ir, e eles ainda não querem deixar ela ir. E o Simon explica pra eles que eles devem estar pensando que é uma rave, porém não é uma rave, é apenas uma festa. E depois eles pensarem um pouco, eles deixam. Enquanto o Simon tá limpando o rosto dele depois de ele ter levado um murro daqueles idiotas, ele entra no quarto da Perry e encontra ela assim. Só que não acontece nada. Ele pede os remédios dela pra poder dormir. Só que quando ele toma, ele dorme, tipo, numa profundidade que no dia seguinte ele acorda e fala pra ela assim: você toma isso todo o dia. Agora, eles por algum motivo estão rodeando uma casa. Bem, o Simon está rodeando a casa. Ele que tá dirigindo o carro. E meio que ela pergunta porque eles estão fazendo aquilo, e ele meio que dá uma resposta muito rasa e ela não entende. Depois ele pede pra ela ver se tinha alguém na casa, né, pra ela tocar a campainha, e ela confirma que não tem ninguém. Eles descem uma escada, que dá pra uma portinha que muito provavelmente é o porão. O Simon pega uma chave, abre, e a gente descobre que aquela casa é dele. Ele já morou naquela casa com a família dele. Quando eles chegam lá, o Simon liga pra um dos membros da banda. E hoje meio que já falei que eu não tô tocando muito no assunto da banda deles, tô tocando mais no relacionamento dos dois personagens, porém eu vou dar um resumo aqui. É o Simon perguntando aonde vai ser, né, a festa que eles vão fazer, onde é que eles vão cantar, etc. Quando... e é isso. Depois da Perry tocar um pouco de bateria enquanto o Simon tava no telefone, ele decide contar uma coisa pra ela. Ele pede pra ela sentar do lado dele, e ele acaba falando. I'm John Q. Ele falou que ele é um jockey. Porém, a Perry no início ela não acredita nem um pouco no que ele falou. E pra provar, ele pede pra ela fechar os olhos e ele tira a máscara que ele usa em todos os shows. Porém, ela ainda não continua acreditando, inclusive, ele pede pra ela tirar a máscara e a máscara fede. E aí, ele mostra as cartas pra ela. Quando ela vê, ela não tem reação. Porque, tipo assim, vocês sabem o que tem naquelas cartas. E ele diz pra ela que aqueles não são poemas de amor. Não são apenas isso. São as letras de músicas mais lindas que ele já viu na vida. E antes dele terminar de falar, a Perry sobe em cima dele. E acontece atos. Depois dos atos terem acontecido, o Simon ele começa a tocar os instrumentos, ele começa a criar uma melodia pra música. E a Perry curte demais isso. Depois de ter criado um instrumental de uma música inteira em apenas alguns minutos, ele fala o seguinte pra Perry. Ele pede pra ela cantar. E ela vai. E essas cenas... na boa, essa cena... eu amo essa cena. Eu chorei com essa cena. Essa cena foi uma das mais lindas desse filme inteiro. I'm a watermelon slanting to your driveway. Crack me open so I feel the air inside me. Like a tongue in my eardrum, dum dum. Music boyfriend, I'm your yum yum. Call me and I'll come. Fuck the rest of them. Fuck 'em all but us. Só que depois da Perry cantar, essa mulher acaba entrando dentro do quarto. E essa mulher, ela é mãe do Simon. Pois é, enquanto eles estavam fazendo aquele tchaca-tchaca na buchaca, uma mulher que trabalha na casa do Simon, né, na casa da família dele, acabou escutando e acabou chamando a mãe dele. Aí corta pra essa cena que eles estão almoçando, que é uma das cenas que eu... nossa, essa cena me dá um gatilho tão grande. É muito triste, muito... não gosto. A gente descobre que a família do Simon é aquela família bem problemática, que julga muito sem necessidade. Claro, o Simon não é lá essas coisas, porém, sinceramente, enquanto o Simon acaba tendo uma discussão com a família, a mãe dele chora, chega o irmão dele e essa irmã maldita dele acaba tratando mal a Perry, ele grita com a irmã dele e pede pra ela não tratar a Perry daquele jeito como se ela fosse um sub-humano, como se ela fosse um humano inferior a eles. Depois ele acaba tendo uma briga com outro cara da família e eles acabam decidindo ir embora. E tem essa cena do carro que é uma cena que eu amo, porém também me deixa muito triste. Simon? Yeah. Do you think I'm a retard? Don't you ever talk like that. Ever. You are not a retard. You are a total punk rocker.
I am? Yes. You are punk as fuck. Aí depois dessa cena linda, finalmente eles chegam naquela festa onde a Perry sempre que tava querendo ir. E voltando sobre o assunto da banda do Simon, o Simon acaba tendo uma briga, acaba xingando um cara que muito provavelmente se transformaria sócio deles, ou era já sócio deles, ou se tornaria futuramente, etc. E durante essa discussão, ele entra no palco pra cantar, só que um dos parceiros, entre várias aspas, dele da banda, acaba contando pra esse cara que ele tá fugitivo da polícia. E tem essa outra cena maravilhosa, que o Simon canta e a Perry fica completamente... eu nem sei explicar como é que ela fica. Só que enquanto a festa tava acontecendo, a polícia acaba invadindo o local. E a Perry pede pro Simon correr. Só que ele não consegue correr, ele acaba sendo pego pela polícia. Mas, mesmo ele sendo pego pela polícia, tá tudo bem. Tem essa outra cena que também é uma das mais lindas, que a Perry, ela pergunta pra ele, né, que quando ele tava cantando lá, ele indicou uma música pra namorada dele. E ela pergunta, você tava olhando pra mim naquela hora? E ele fala que sim. E ela pergunta, então eu sou sua namorada? E ele fala que sim. E agora, mesmo o Simon estando preso, ele e a Perry continuam conversando normalmente. Agora ele que manda cartas pra ela. E ela, obviamente, retribui. Só que, vocês lembram o que a Perry colocava naquelas cartas? Então, o Simon tá fazendo a mesma coisa. E a Perry agora com sua nova personalidade, agora se tornou uma pessoa muito mais corajosa, uma pessoa com autoestima mais alta, uma pessoa com um autoconhecimento muito melhor do que era antes. Que, vamos sincerar, ela não tinha nenhum autoconhecimento antes. O Simon não deixou de ser aquela pessoa que ele era antes, porém ele encontrou uma coisa que ele não tinha visto há tempos, ou se pá, nunca viu na vida dele, que é o amor. O Simon se tornou uma pessoa muito mais quieta, uma pessoa muito mais na dele, uma pessoa muito mais calma, inclusive. A gente vê isso nas cenas que aparecem ele na cadeia. E a Perry agora se transformou numa pessoa que consegue se defender sozinha. E depois desse final maravilhoso, a Perry, depois de ter dado um soco na cara de uma menina que fez ela cair no chão dentro do ônibus, ela vai pra fora do ônibus, pega um toca-fitas e essa cena acontece. I'm a watermelon sanding to your driveway. Crack me open so I feel the air inside me. Like a tongue in my eardrum, dum dum. Music boyfriend, I'm your yum yum. Call me and I'll come. Fuck the rest of them. Fuck 'em all but us. E é isso. Esse foi o filme Dinner in America, ou Uma História de Amor Americana. Eu sei que eu demorei bastante pra postar esse vídeo, e eu quero explicar agora no final dele o motivo de eu ter demorado tanto. Bem, eu ainda sou um adolescente, eu tenho 17 anos de idade. Bem, eu faço 17 dia 11 de agosto. Porém, eu considero que eu já tenho 17. Eu ainda estou na escola e eu trabalho de carteira assinada, sim, eu sou CLT. Eu faço 3 cursos e eu também ainda tenho que ajudar nas tarefas de casa e também várias outras coisas pessoais. Então, isso fez que eu demorasse bastante de postar esse segundo vídeo, mas já explicando logo pra vocês aqui, pra quando demorar eu postar algum vídeo, vocês entenderem o motivo, e só vocês saberem que tá tudo bem, e em algum momento o vídeo vai sair. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha feito vocês virarem fãs desse filme igual eu sou. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se não gostou também, faz a mesma coisa, compartilhe com uma pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo, e é isso, até a próxima, beijo e tchau.